Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe. Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com Mamãe. Meu nome é Paulo Roberto Senem e esta é a minha mãe. Hildegard Senem. Maravilha! Hoje nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa. Nós vamos falar sobre emoções. Até quem está acompanhando os nossos vídeos, né, no nosso canal, você deve estar percebendo que a gente sempre está falando sobre questões comportamentais. Isso é algo maravilhoso, porque falar sobre comportamento humano é uma tarefa gigantescamente árdua. A ciência tem evoluído bastante para descrever e para investigar aquilo que é e como mapear os comportamentos, e para isso ela teve que mergulhar no cérebro humano. Ou seja, teve que fazer um percurso para dentro. Nós sabemos que esse percurso para dentro já foi começado a ser feito cientificamente há mais de 120 anos. Freud, um dos maiores representantes aí da psicologia moderna, vai dizer para nós que nós quase não conhecemos nada de nós mesmos e conhecemos muito pouco dos outros. Eu conheço no máximo 10% de mim, então quanto eu conheço da minha mãe? Quanto eu conheço do meu pai? Quanto eu conheço do Alexandre, o nosso cameraman? Quanto eu conheço das pessoas que estão ao nosso redor? Conhecemos muito pouco, mas uma coisa que nós temos é a capacidade de julgar, e uma capacidade, vamos dizer, que nem sempre bem utilizada. Nós temos aquilo que, e conseguimos fazer às vezes muito bem, é o julgamento pré-concebido ou uma pré-concepção, porque ela não é a concepção, ela não é aquilo que é, ou aquilo não é aquilo que é, e muitas vezes eu acho que é porque eu penso que assim é. Olha só que loucura! Então eu olho para o mundo, mas eu vejo aquilo que o meu cérebro permite que eu veja. E vou explicar para vocês por que nós estamos falando sobre esses detalhes? Porque o ser humano é formado e ele dentro dele tem o que chama o Eric Berne de herança animal, que está relacionada às nossas emoções. E as nossas emoções, nós poderíamos dizer que são muitas. Algumas pessoas são da teoria de Roberto Carlos e diriam o seguinte: são muitas as emoções, não é? Mas eu quero dizer para você, na verdade eu vou perguntar para a audiência, e vocês devem estar se perguntando, quem assistir esse vídeo vai se perguntar e vai tentar responder: quantas emoções tem o ser humano? Essa é uma pergunta boa, né? Alexandre, tu sabe quantas emoções tem o ser humano? Não. Ideia? Não tem? Ó, o nosso cameraman não tem ideia. Mãe, tu sabe quantas emoções tem o ser humano? Não. Também não tem ideia? Não. Nós falamos aqui há uns 5 vídeos atrás, mais ou menos, que o ser humano faz escolhas todos os dias, certo ou não? Sim. Em média, o ser humano faz 15 mil escolhas num dia. 15 mil escolhas num dia. Uma escolha a cada 8 segundos, certo ou não? Mas quantas emoções nós temos? Essa pergunta é uma pergunta que, não é? Se a gente se fizer, a gente vai dizer assim: poxa, num dia eu tenho tantas emoções diferentes, em um só dia tantas coisas passam dentro de mim, tantos sentimentos eu tenho, tantas reações eu tenho. Veja, algumas reações elas são internas, pensamentos, reações internas, outras são atitudes. Então algumas delas são para dentro e algumas delas são para fora. As reações externas a gente consegue mapear, e a gente já falou no vídeo passado. Dissemos que podemos ter reações somáticas, reações sociais e reações dramáticas. Nós já sabemos até aqui que uma reação psicossomática é aquela reação que aconteceu alguma coisa no cotidiano e a pessoa guardou para ela, se prejudicou e transformou aquilo em problema para si mesma, somatizou. Eu posso ter uma reação psicossocial, ou seja, devolver para o mundo, para a pessoa, para a situação, né? Por isso socializar, ou eu posso dramatizar, ou seja, resolver o problema. Então eu posso guardar, devolver ou resolver. Essas são reações. Mas o nosso foco de hoje não está na reação, e sim está na emoção. E eu vou dizer para vocês, não há pouco tempo já se investiga sobre isso. Eu quero aqui nessa primeira parte desse vídeo
ressaltar um dos pesquisadores que me interessou muito e me fez abrir meus olhos em relação à questão das emoções. É um cara chamado Paul Ekman, um antropólogo de uma profundidade muito grande, principalmente pela dimensão da pesquisa dele, que foi intercontinental. E a pesquisa dele foi de tal forma bacana e de tal forma sugestivo o título do livro, qual seja a linguagem das emoções. Ele, na sua investigação, queria investigar com pessoas do mundo inteiro se existia de fato uma linguagem das emoções, como elas se manifestam. Ou seja, ele tentou por fisionomias, e inclusive hoje uma ciência bastante avançada que é as microexpressões faciais. Por pequenos movimentos de fisionomia você pode saber se uma pessoa está mentindo, está falando a verdade, você pode saber se uma pessoa está querendo te enganar, né? Até uma série de televisão, para você que está assistindo, uma dica bacana, não está mais no Netflix, mas é Lie to Me. Uma série toda sobre o tema Engane-me se puder. Olha que legal. Ou seja, por quê? Porque enganar é uma técnica. Você pode, numa entrevista de emprego, enganar o entrevistador. Você pode, numa negociação, enganar o negociador. Olha que loucura. Você pode chegar em casa e enganar o seu marido ou a sua esposa. Poxa, como assim? Né? Há uma linguagem para isso. Eu costumo dizer nas minhas aulas que uma pessoa que sabe manejar o comportamento, ela tem uma arma branca em suas mãos. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Para quem está assistindo aqui, vou dar um exemplo simples que a gente aprofunda em nossas aulas. Uma pessoa, ou uma entrevista de emprego, ou quando você faz uma pergunta para uma pessoa, se ela olhar para o lado direito superior, sabia disso, mãe? Não. Se ela olhar para o lado direito superior, ela está ativando o lado imaginativo. Significa que ela provavelmente não vai falar a verdade. Então, se o patrão do Alexandre fizer uma pergunta para ele sobre algo, e o Alexandre olhar para o lado direito superior, provavelmente ele está inventando uma resposta. Ele está ativando o lado imaginativo. Veja que loucura. Esses dias aconteceu comigo isso aí. Aconteceu comigo. Eu cheguei em casa um pouco mais tarde do que o normal, lá pelas 3 ou 4 horas da manhã. A patroa acorda, levanta, olha no grão dos meus olhos e pergunta: onde é que você estava? O meu corpo inteiro puxava para o lado direito superior. Mas como ela tinha assistido a minha aula, eu olhei no grão dos olhos dela e falei firmemente: foi uma noite dura. Entendeu? Eu não ia deixar meu corpo entregar todo o processo. Por que eu digo isso para você? Se você está olhando aqui para o nosso vídeo, eu quero que você entenda uma coisa simples. Comportamento externo, ele pode ser avaliado, ele pode ser medido, ele pode ser interpretado. Aquilo que está dentro de você, só você sabe. Mas o teu externo, como diria o livro O Corpo Fala, não é? Mais uma outra obra aí para você visitar. O corpo fala aquilo que está dentro de você. As pessoas que conseguem manejar este comportamento, elas têm um grau elevado de consciência emocional e elas podem ser sinceras, podem fazer as coisas como bem entendem ou podem usar isso a seu favor. Um exemplo belo disso é a política. Quantas pessoas, tantos políticos que vocês sabem, e não é preciso aqui ser demagogo, você sabe que tem gente que usa da política como benefício pessoal e não para ajuda da população. E ela fala descaradamente, deslavadamente, coisas que ela sabe que não vai fazer e ela inclusive acredita naquela mentira. E nós, por não entendermos de comportamento e ficarmos presos à segurança que outra pessoa fala, a gente acaba acreditando e comprando aquele projeto. E disso se trata muito do que acontece no nosso país, e não só no nosso país, em todo o mundo, relacionado ao comportamento. Então, quanto maior for o grau de conhecimento sobre comportamento, maior a tua possibilidade de fazer coisas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu estou dizendo que o conhecimento do comportamento te ajuda a atingir objetivos independente de serem bons ou ruins.
Mas é obviamente que o seu processo moral e ético vai te dizer para onde e qual caminho você quer. Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe.